Olá, meus queridos, minhas queridas daqui do canal. Eu quero agradecer vocês que subscrevem o canal, que são subscritos. Eu tenho profunda gratidão por vocês confiarem no meu trabalho e estarem abertos ao diálogo respeitoso, né? E sobre o que eu posso passar para vocês sobre a espiritualidade. Só querendo, né, reforçar que eu não sou a voz da verdade, mas eu sou aberta para aprender sem fazer pré-julgamentos ou ir com agressividade, né? Porque quando você tem a sua fé, você não precisa agredir ninguém. Você tem a certeza daquilo, você já teve provas, inúmeras provas daquilo, então você não precisa agredir ninguém e nem forçar ninguém a acreditar em você. Então, eu vou falar hoje sobre, né, o meu maior problema como sendo médium. Aliás, não é um problema, mas um é uma constatação e um é uma dificuldade. A mediunidade, pelo menos para mim, não afeta a minha vida pessoal, de relações, tá? Pelo menos para mim. Porque eu utilizo isso de uma forma séria, respeitosa. Os meus trabalhos são gratuitos. Eu recebo mensagens de pessoas pobres, pessoas desconhecidas, pessoas de várias religiões, inclusive, e eu passo as mensagens. Então, a minha constatação, às vezes, é que, dependendo da religião do filho, da filha ou da pessoa para quem a mensagem está sendo direcionada, ou para aquela família, para o pai, para a mãe, há uma resistência religiosa, tá? E eu preciso, antes de tudo, informar a pessoa. Olha, tem uma mensagem aqui de fulano, mandou eu passar a mensagem para você. E se a pessoa já apresenta muita resistência, eu não posso forçar aquela pessoa a acreditar. Mas eu preciso somente deixar claro que aquela não é minha mensagem, eu sou apenas a carteira, né, a pessoa que vai entregar aquela mensagem. Então, às vezes, muito raramente isso acontece, mas já aconteceu de uma pessoa, a mãe ser católica e a filha ter mudado de religião, e quando chegou a mensagem, a filha falou que aquilo era coisa ruim, e para você explicar que não, né, que eu falei, coisa ruim, como assim, você está me chamando disso? Que espírito zombeteiro, aquelas coisas do linguajar assim, de quem realmente desconhece até a própria Bíblia cristã. Para quem se diz tão cristã, eu não sou, né, mas eu aceito Jesus como meu mestre, como meu guia. Eu não sou católica, tampouco, mas eu aceito o Senhor Jesus do fundo do meu coração, mas eu não consigo ir numa igreja cristã porque não é minha cultura, tá? Mas eu pego do cristianismo para minha vida os exemplos bons. Então, se isso é se considerar cristã, então pode ser que eu sou, mas eu não estou na liturgia, eu não faço, eu não tenho a vida religiosa, enfim. Então, a pessoa, eu falei para ela, escuta, eu nem sou cristã, você diz que sabe da Bíblia, e ali também na Bíblia, né, há um momento que os apóstolos invocam o espírito de Moisés, do profeta Elias, de Jesus, e eles discutem onde vão ser construídos os templos para cada um. Se aquilo ali não é uma sessão mediúnica, eu não sei o que dizer. E eu acho que a reação dessa pessoa foi mais da mãe dela não se comunicar com ela e se comunicar comigo. Mas eu entendo, porque igual eu expliquei para ela, quando você fala a todo momento que morreu, acabou, então como que o espírito da sua mãe, mesmo que queira aparecer para você em sonho e dizer que está bem, não vai aparecer, né? Então eu não julgo, não quis fazer essa pessoa acreditar no que eu acredito, e isso veio espontaneamente, depois de um tempo, vamos dizer, alguns anos, essa pessoa retomou contato comigo, claro, porque também ela já tinha
uma atitude completamente beligerante contra mim ou contra outras pessoas de religião que não era da dela. E ela disse que depois ela acreditava, né? Quando, vamos dizer, quando aquela fase mais assim fanática passou. Então ela já estava mais madura, ela já teve um filho e fora o conhecimento, a bagagem espiritual que ela deve ter acarretado, deve ter angariado pela vida dela. E isso foi uma coisa assim que foi meio desafiante para mim. Como é que eu falo para uma pessoa que não acredita, que vai me xingar, né? Eu falei, eu tenho que mandar mensagem, quer queira que não, mandei por e-mail. Tenho registrado aqui a data de 2009, né? Tenho registrado aqui. E às vezes muitos desses espíritos pedem até para rezar uma missa para eles, que eles precisam de um pouco de conforto, né? Porque estão num lugar que precisa um pouco de luz. Então, como esse negócio, essa cultura do morreu acabou, às vezes as pessoas, né, não emanam nem um pouco de amor ou respeito. Você vê outros povos, outras culturas, o respeito que eles têm pelos antepassados. São as culturas, né, onde o povo é mais elevado economicamente, mentalmente, espiritualmente, né? E então, eu não vou nem citar o nome dos países, mas vocês mais ou menos observem, ou até mesmo uma pessoa que tem honra os ancestrais dela, o pai, a mãe, é uma pessoa completamente, né, diferente, principalmente quando ela ainda cultiva a memória dos pais, assim, rezando e falando coisas boas, invocando, né, o tema respeitosamente, falando sobre o tema respeitosamente. Outra coisa que me aconteceu 3 anos atrás, um rapaz morreu fora do Brasil, num crime, e que esse país falou, né, as autoridades falaram que ele se matou. Aí mandaram uma pessoa ir lá, ver o corpo estava todo maquiado, e ele havia umas marcas no pescoço. Isso eu li e não dei muita atenção. Isso eu vi, realmente eu li através da internet em 2015. Aí eu só pensei assim, meu Deus, tenha misericórdia da família desse rapaz. Meu pai, que coisa triste, né? Porque eu também moro fora, né? Então eu fico imaginando a dificuldade da família de até a barreira idiomática, linguística, financeira, para saber alguma coisa, né? Então você imagina essa família como estava. E passaram-se exatamente 2 dias após eu ler essa notícia e eu dormi. Por volta das 6 da manhã, eu senti um puxão no meu pé tão forte que eu dou a minha palavra de honra. Eu quase caí da cama, eu nunca caí da minha cama a minha vida inteira. Então eu dormi de bruço e puxou meu pé esquerdo. E eu vi aquela mão, olha, até me arrepia, aquela mão entrando num lago, que aquilo se formou uma imagem, olha, me arrepia inteira falar. Assim dentro do meu quarto, e aquela mão, ainda eu vi aquela mão entrando dentro daquele lago, eu não gosto nem de... E eu falei, meu pai, tenha misericórdia, meu pai, o que é isso? Senhor, meu pastor, nada me faltará, comecei a rezar. Comecei a rezar e voltei a dormir. Então, quando eu voltei a dormir, eu tive o mesmo sonho, quer dizer, eu não havia comido nada, não tomo medicamentos, tenho uma vida, né, dedicada para minha família, uma vida, né, que claro que com certos altos e baixos, mas nada estressante a ponto de me fazer ficar com algum problema desse tipo, né? Porque eu sou médium, então eu assim me assustei só com a forma dele se comunicar, que eu achei agressiva. Mas depois eu entendi por quê, né? Então, eu já no sonho de novo, eu fui puxada para dentro desse lugar. Era um lugar que tinha água. E eu vi esse rapaz se debatendo embaixo, né? E ele era o mesmo que eu havia visto na reportagem. E eu reconheci. Eu falei, mas espera aí, eu vi, né, aquela fração de milionésimo de segundo, você conhece? Opa, esse aqui é aquele caso que eu vi? Espera aí, isso aqui é uma mensagem mediúnica mesmo, legítima, genuína? Ele se debatendo, aquela lama subindo, os pés dele preso,
e ele afundava naquela lama, ele tentava pegar numa palafita, porque ele estava embaixo de uma ponte bem fininha dessas que passou uma pessoa, e ele tentando segurar e ele caía. Ele caía. Ele me mostrando isso. Eu consegui sair da água. Quando eu saí, eu sentei nessa pontezinha, ele já estava ali, o espírito dele falando, que ele sentiu um golpe muito forte na garganta, mas ele, assim, ele sentiu e ele perdeu os sentidos. E a pessoa o jogou dentro desse rio, desse lugar, e ainda ele ainda escutou a pessoa pedindo socorro, socorro. Era um amigo falso dele, que estava com uma intenção ruim de fazer alguma coisa, porque esse rapaz, alguma parte da conversa, o que eu entendi foi que esse assassino entendeu que ele prometeu algo, mas ele falou, não, eu não falei isso. Então, aquela briga foi antes do pôr do sol, já no pôr do sol, perdão. E ali, já à noite, não conseguiram achar o corpo dele, né? Entraram depois e acharam ele me contando. E que depois ele ficou desesperado, né? Com isso. Como é que a família dele, tudo, aquela preocupação, porque uma pessoa quando é assassinada, o espírito dela fica assim, fica muito atordoado. É uma coisa fora do comum. Eu consigo sentir o medo deles, o pavor deles. Eu consigo vislumbrar isso nesses casos, tá? Mas claro que eu tenho casos muito simples de pessoas que estão super bem, maravilhosamente bem. E isso é muito confortante. Mas tem caso que não. E eu fui procurar a família desse rapaz, só que aí no Facebook, até na reportagem, eles usavam um nome assim, um sobrenome fake, um apelido, e um outro nome que ele incorporou, que não é da família dele. Eu falei, meu pai, eu não acho a família desse moço. Aí eu li também, que depois que eu já tive o sonho, aí que eu fiquei pesquisando mais sobre o rapaz. Aí eu vi também que a polícia havia deixado o Facebook dele aberto, que não sei o quê, que tinha senha. Falei, então vou fazer assim, eu vou mandar mensagem para lá, inbox. Se a polícia ver, ótimo. Se não, tudo bem. Eu tenho a data, isso daí foi em 12 de março de 2015, e eu não achei a família dele. Como é que eu vou achar se ninguém tem aquele... Ele tem uma lista de 4.000 amigos e ninguém tem aquele sobrenome? Ninguém tem. Eu não consegui ver através do Facebook dele quem era a família dele. Não vi ninguém falando, olha, meu filho, esse aqui é meu... Não tinha nenhuma foto dele dizendo quem era o pai, deixando explícito, ou a mãe, ou o irmão. Não havia. Então eu não tenho culpa. E eu fiquei muito triste e eu procurei muito por essa família. E como numa coisa assim, eu fazendo assim uma atualização, tudo, falei, peraí, eu acho que já até deletaram o perfil desse rapaz, né? Porque geralmente deletam o perfil de pessoas falecidas. E não havia deletado coisa nenhuma, a mensagem estava lá, sem ler. E eu procurando de novo, eu falei, meu pai, se for a hora dessa família receber essa mensagem, eu vou achar essa família, porque talvez essa família não estava preparada naquele momento, a gente não sabe, porque acho que foi o pior caso que eu tive, foi esse, que eu não achei a família. Olha, esse ano que eu consegui achar a família, depois de rezar muito, eu comecei a olhar no Google sobre, eu não gosto disso, ficar olhando, para mim, eu fico triste, ficar procurando informação do morto. E lá eu olhei um monte de página sobre esse mesmo assunto, e era o mesmo site que saiu, porque não foi uma coisa tão noticiada, ele era um anônimo, né? Uma pessoa que morreu, e acabou. E foi um milagre, que eu posso dizer, que um jornal do bairro dele, lá onde a mãe dele mora, a mãe dele deu um depoimento, então eu cruzei o nome dela, porque eu jogava o nome dele lá, e aí apareceu o nome verdadeiro dele. Eu falei, aí, tá vendo? Como é que você vai achar? Né? E eu mandei a mensagem para a mãe dele, tá? Então esse foi o caso assim mais difícil, esse foi as situações mais difíceis da minha vida inteira, foi ter que ter que passar a informação para uma pessoa que não pertence, que não gosta, que não acredita, mas eu passo, não forço a barra, quer, é o meu trabalho. E às vezes você não encontra o parente daquela pessoa para passar a informação, né? E
Eu acho que é só isso, né? Essas são as duas coisas assim mais que me causaram assim uma certa dificuldade e que graças a Deus no final das contas deu tudo bem em ambos os casos, tá? Então é isso que eu queria compartilhar com vocês. Um grande abraço e paz e luz para vocês. Muito obrigada mesmo. Compartilhe o vídeo, dê joinha, tá? E peça para os seus amigos se inscreverem.